Olá! O convidado do bate-papo literário desta semana possui graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Unisul, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, também pela Unisul, e doutor em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou falando do coordenador dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Mário Abel Bressan. Tudo bom, professor? Tudo bem. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu também. E poder conversar um pouquinho, então, de literatura, jornalismo, publicidade, propaganda, TV, ou seja, não vai faltar assunto, né? Não. Isso rende boas histórias também, né? Com certeza. Vai ser ótimo, com certeza. Ô, Mário, para começar, então, fala um pouquinho, então, dessa tua trajetória acadêmica. Você já está, desde que você cursou aqui, então... Isso, foi. O Publicidade e Propaganda, então, desde que você começou a cursar até hoje, são quantos anos de o total estudo e profissão? Juntando a época com a acadêmico, faz já 21 anos. Nossa, muito tempo. Então, eu comecei como estudante, aí depois... Nesse meio tempo, eu era bolsista na biblioteca universitária, aí fiquei por lá até 3 anos depois, em 2000 mais ou menos, eu virei funcionário administrativo da biblioteca. Uhum. E aí, quando eu me formei, logo em seguida, o coordenador da época do curso de Publicidade e Jornalismo, o professor Isaac, ele me chamou para ser secretário dele. E aí eu vim, equipe CETAL, né? Então fiquei como secretário dele por algum tempo, aí depois surgiu a primeira disciplina, começou a surgir as orientações dos projetos experimentais, depois foi mudando as coordenações, continuei ainda, né? Aí já tinha mudado o meu quadro para professor horista, então aí começou a vir as disciplinas, orientação de TCC, às vezes orientação de projetos, na nossa agência experimental também. E sempre com aula. Sempre mais nessa área de publicidade e propaganda. Isso, mas também com os cursos de jornalismo. Porque eu digo para os alunos que eu sou professor das piores disciplinas deles, que são as disciplinas teóricas. Então, a parte da teoria ficava, agora não tanto, em função dessa minha atual função, mas antes as disciplinas teóricas, a maioria era comigo. Então, consequentemente, eu também trabalhava com os alunos de jornalismo. Ah, que legal. E o próprio mestrado, né, vai abrindo essas possibilidades, assim, de a gente entender o campo da comunicação e de uma maneira geral, de maneira né? geral, isso, não focando somente... Numa área ou outra área, né? Isso. E aí, então, sempre segui a parte da docência. E aí, de 2013 para cá, eu estou como coordenador dos cursos. Curso. Uma curiosidade, quando você começou a fazer o seu curso de Publicidade e Propaganda, qual foi a razão? Por quê? Você queria ser coordenador do curso de Publicidade e Propaganda? Não, jamais, né? Jamais. Um jovem não vai pensar nisso, né? Isso. É porque eu sempre gostei muito de TV e de filme. Eu imaginava que eu seria um roteirista, um diretor, porque eu gostava muito dessa prática. Só que em Tubarão não havia essas possibilidades de cursar, né, cursos nessa área. E aí eu comecei até a fazer contabilidade, aí não deu certo, desisti. São áreas completamente opostas, eu também já passei por uma dessas. Eu fiz 1 ano de contabilidade, aí desisti, aí apareceu a primeira turma de Publicidade e Propaganda aqui, aí na segunda turma eu me inscrevi. Ai, que bacana. E aí eu me encantei com as disciplinas que eu vivi, me identifiquei, eu curti o curso muito. É tão bom. Professor, e aí em seguida, então, depois de você terminar a sua graduação, você foi para o mestrado, fez mestrado aqui em Ciências da Linguagem e na área de TV, falando sobre novela, né? Você analisou 2 personagens, as 2 protagonistas, né, da novela Favorita. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho e em seguida eu queria que você me falasse da importância da cultura, né? Porque novela é cultura, né, para o país ou para uma cidade, enfim. É interessante isso, assim, de a gente estudar, ter um objeto de estudo que é uma telenovela. O Brasil é o maior exportador de telenovela e de certa forma, a própria literatura, muitas obras literárias, elas são transferidas para o audiovisual. E isso é riquíssimo, assim, porque infelizmente nós não temos um país que tem acesso livre, pessoas, né, buscando a literatura e os livros.
E a televisão potencializa isso, né? Mas são formas diferentes são também formas diferentes, de literatura. É arte, né? São formas diferentes de arte, vamos dizer assim. Isso, né? a própria forma de escrever, a própria forma de dirigir, de contar isso no audiovisual. Então, e telenovela eu sempre fui muito ligado, desde criança. Desde criança eu assisto, assim. E aí chegou no mestrado, eu disse, eu vou fazer algo nessa linha. E aí até fiquei com receio, porque nem todo mundo que vê isso com bons olhos, porque telenovela é algo acultural para algumas pessoas. Mas eu acho de uma certa maneira as questões culturais, né, o estudo dessas questões culturais são vistos meio assim, tu vai fazer sobre telenovela, tu vai fazer sobre romance, parece que não são coisas importantes, eu penso que são justamente o contrário. Não, tem a sua importância com certeza, e aí no processo seletivo teve um professor que se interessou muito pela minha ideia, aí assumi com ele a orientação, né, e aí durante o mestrado a gente mudou alguns focos, alguns direcionamentos, e eu caí na telenovela favorita, porque como eu era professor da disciplina de semiótica, que estuda essa questão dos signos, da linguagem, eu achei essa telenovela desafiadora no sentido de que o telespectador ficava em dúvida quem era a mocinha e quem era a vilã. É a primeira vez na história que havia isso. Não sabia quem era, até mais da metade da novela. Porque nós conhecemos as histórias e ela já vem com uma vilã definida e uma mocinha definida. E essa não, essa vinha com duas protagonistas e o público tinha que tentar adivinhar. E aí, nesse meio tempo, então, haviam sinais, índices, né, signos que daria para a gente observar, dentro dessa leitura mais teórica, qual das duas, então, estava mais propensas a ser a vilã e qual seria a mocinha. Muito legal. Foi bem bacana, foi bem bom de fazer. Ô Mário, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta mais, então, falando sobre novela, TV, jornalismo, certo. Tá ok? Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o coordenador dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, Mário Abel Bressan. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASD você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Mário, voltando aqui então ao nosso assunto, de que é a novela, que você então faz esse paralelo desses dois personagens que até então a gente não se sabia, até metade da novela, se era mocinho, se era mocinha e vilãs. Dentro dessa perspectiva, qual é a importância que a novela, que você acha que a novela tem na questão cultural para um país, para uma região, enfim? Eu acho que ela retrata muito a sua localidade. Então, o Brasil é conhecido mundialmente, porque as telenovelas são exportadas. Acho que é um dos países melhores, né? Isso. É o que mais produz, né? É o que mais produz de forma impressionante como que se produz telenovela aqui. A qualidade. E então representa um pouco da cultura. Então, às vezes nós não temos acesso a algumas histórias que passam no interior, no subúrbio do Rio de Janeiro ou no Nordeste. Então a gente fica sabendo. Claro que por ser ficção há uma coisa maquiada, há uma coisa que às vezes é exagerada. Mas também há um lado que está mostrando é porque isso acontece, isso tem algum lugar. De certa maneira, de certa maneira representa alguma realidade, né? Algumas trazem essa visão, essa questão mais do alerta social, então trabalham com questões sociais. Então tem a sua utilidade. E se nós produzimos o que nós produzimos aqui, pegar essas grandes emissoras, é porque tem audiência e existe um público que é sedento por isso. Então é uma questão cultural, né? É uma questão de as pessoas estarem diante da televisão assistindo ali desde a...
6 horas da tarde, mais ou menos. E se a gente pega os primórdios, a gente estava conversando anteriormente, né? E eu estou te falando, hoje em dia eu não consigo mais parar. Eu não sei se eu não tenho tempo ou se eu não tenho paciência para ver um capítulo inteiro. Na verdade, às vezes eu estou vendo a novela, estou mexendo no celular, às vezes trabalhando, respondendo e-mail e tal, e às vezes estou jogando o Crush, aquele Candy Crush. Eu não consigo fazer uma coisa só, ou às vezes vendo a telenovela e com a Netflix no celular. Olha só que coisa mais doida, né? Ou seja, essa questão da audiência, né, que antes era 100%, né, a telenovela, acho que era o que emplacava... chegava a 80%. Não é muito tempo não, né, eu acho que nos 80 por aí, né, a telenovela eu acho que englobava mesmo. Hoje aí acho que as redes, não é as redes sociais, né, aquela de mainstream, tal, já estão pegando a Netflix, enfim, já estão São pegando. os dispositivos, né, os dispositivos de acesso a esse tipo de programação. Então, nós estamos vivenciando essa geração multitelas, de que a gente está diante de telas, TV, o tablet, o celular, né, os smartphones. Então a gente está conseguindo ver o que só a televisão mostrava agora em outros aparelhos e outros dispositivos. Então isso potencializa também esse uso, né, de a gente estarmos sempre conectados, mostrando e vendo outras coisas. Eu acho que isso não tem mais volta. Eu sinto uma nostalgia da época que conseguia parar e esperava por aquele capítulo, né? Como é que vai ser o capítulo? Aí terminava a seguir a cena dos próximos capítulos, né? E aí eu sinto essa nostalgia, até porque parece que eu aproveitava melhor o tempo. Agora parece que eu quero fazer tudo de uma vez, só não sei. É muito veloz a nossa sociedade, o trabalho, loucura. Então os nossos afazeres estão muito em alta, né? Muito veloz, assim. A gente tem que dar conta e esse é o nosso cenário. É o nosso cenário. Ô Mário, e o doutorado então também foi na área de TV, né? Isso. E foi uma análise do TV do Canal Viva. Canal Viva, Conta pra gente um pouquinho. Aí o doutorado eu fui também com essa ideia, e eu sempre quis fazer fora da Unisul, então consegui na PUC de Porto Alegre. E aí eu fui com essa ideia da telenovela, primeiramente com a ideia do remake, que é aquela questão do reconstruir, né, de novo aquela história. Sim. E aí, no primeiro ano, já em conversa com a orientadora, a gente viu, não, vamos trabalhar, eu sugeri essa parte do Canal Viva, porque eu assisto, né? Adoro o Canal Viva. Porque são aquelas novelas daí mais antigas, quanto mais antiga parece que melhor, né? É verdade. E aí ela achou fantástica a ideia, no sentido assim, bom, é um fenômeno, porque ela também assistia, minha orientadora. E aí começamos ali a pensar, né, os objetivos, as questões problemáticas. E aí eu fiz um estudo, então, dessa memória afetiva que o telespectador carrega. E estudei TV, e aí na tese, eu digo que além da memória afetiva, existe uma memória teleafetiva, que a televisão vai possibilitar uma relação emocional muito grande com as pessoas que assistem, e que ela faz parte do seu grupo de referência. Então não foi só o pai, a mãe, os amigos, os irmãos que estavam com aquela pessoa 25 anos atrás. A TV estava junto e acompanhou isso tudo. Então, quando as pessoas olham uma cena de uma novela lá em 1986 e lembra da sua infância, é porque aquela história também estava na sua relação ali familiar afetiva. E de convívio social, né? Teve uma identificação afetiva mesmo, né? Isso. Até as novelas também trazem algumas campanhas, né? Aquela campanha do filho perdido, teve várias campanhas, sim. Da Glória Pérez, sempre tem uma campanha embutida ali, né? Acho que até nessa questão dessas campanhas você relembra, né? Você revê aquilo, meu Deus, naquela época estava se tratando daquela campanha, foi movimentado tal coisa, isso eu sinto demais isso. E aí é muito maluco porque se a gente comparar a audiência, como é que era antes e hoje, é totalmente assim. Até eu li esses dias que o Canal Viva, ele está reduzindo a atual novela Bebê a Bordo, que é de 89. Ela está reduzindo, cortando os capítulos, porque não está dando audiência. Mas a audiência que é fã está assistindo. Só que o que eles estão reclamando, a audiência? De que fala muito de sexo, que fala muito de questões contraditórias. Então, bom, mas isso lá em 89 podia, as pessoas aceitaram, então agora... Agora as pessoas não estão se identificando, porque não tem a ver com as coisas que estão... Ou não remete também, né, a essa questão afetiva, eu acho. Sim, né? Também. Então, olha como também o próprio telespectador,
ele vai se transformando e vai se moldando aí conforme o momento social em que ele está vivendo, né? Antes de eu vir para cá, eu adoro o Canal Vivo, eu adoro ver remakes de novela. Eu estava vendo Sim a Moça, gente. Sim a Moça, acho que a primeira versão de Sim a Moça, acho que ela passou 2 vezes na Globo, né? Acho que a primeira versão, essa é a primeira versão, acho que é de 80 e poucos. Eu acho que é 84, 85, por aí. Aquela menina que fez a Escravizaura, que não é nessa novela, como é que ela chama, gente? Aquela atriz que fez a Escravizaura. A Lucélia Santos? A Lucélia Santos, novinha, eu adoro novinha. Aí eu fico calculando quantos anos ela tinha, olha que loucura, né? Isso, muito legal, é muito legal. Mário, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente volta falando um pouquinho então do curso de jornalismo, publicidade e propaganda, então, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o coordenador do curso de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Mário Abel Bressan. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro Número 0, do escritor, filósofo, semiólogo e linguista Humberto Eco. Número 0 foi o último romance escrito pelo autor, que foi um estudioso dos fenômenos de comunicação e fez nessa obra um panorama sarcástico do jornalismo atual. O ambiente da redação é onde acontece uma verdadeira aula de mau jornalismo. Um grupo de jornalistas prepara um veículo feito para prejudicar pessoas, enquanto um documentário da BBC mostra a ligação entre diversos fatos históricos que são objetos de teorias conspiratórias. A história se estende desde o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, até os dias de hoje. Mário, falando de jornalismo, publicidade, TV, é claro que alguns nem existiam na década de 40, acho que a TV estava começando a existir lá fora, né? No Brasil ela vem no Brasil, acho que década de 60, 1950, né? 50, 60. E aí ela se torna de massa a partir da década de 60. De 60, né? Bom, mudou 180 graus, né? Sim. Todas essas vertentes. O que você acha que piorou e o que melhorou? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Em relação à televisão? Vamos falar da televisão, porque eu acho que é tão extenso falar de jornalismo e é complicado. Eu acho que, assim, nada piora. Eu acho que as coisas, elas se transformam. Elas se transformam e nós nos adaptamos. Então antes havia uma hegemonia muito grande da televisão, de massa. Então, as pessoas paravam horas e horas na frente da TV. Primeiro começou a construir aquele ambiente familiar, né? A TV e as pessoas em volta. Ao redor. E hoje a TV ela não é só mais isso. Então ela está, como a gente disse antes, nos dispositivos. A gente consegue assistir a hora que a gente quer. Exatamente. Tem essa então, assim, eu não acredito que as coisas elas são diferentes, mas não posso dizer se são piores. Eu acredito que há uma evolução. E essa evolução acontece porque existe uma tecnologia que nos acompanha, a gente muda constantemente em função dessa tecnologia. Aliás, e nosso comportamento também. Na questão tecnológica não tem nem o que falar, né? Isso, com certeza, com certeza. Se você for comparar, e é tão pouco tempo, né? Se você falar década de 60 para hoje, gente, é uma geração, vamos dizer, 2 no máximo, né? E uma transformação absurda, né, em termos tecnológicos, de conceitos, enfim, né? Isso. E as coisas realmente têm que se transformar, senão não para no tempo, né? Com certeza, claro, a gente vai sentir essa nostalgia, essa saudade do tempo antigo. Sempre. Mas essa transformação vai ocorrer sempre. E tem que acompanhar. Tem que acompanhar, Ô, professor, vamos falar um pouquinho então dos cursos de publicidade e propaganda e jornalismo. Fala um pouquinho pra gente de como está o curso, dos projetos, dos alunos, enfim. No curso nós temos, eu coordeno os 2 cursos, então são 2 áreas dentro da comunicação como um todo. E aí no curso os alunos aprendem a ser publicitários, a fazer campanhas publicitárias, a trabalhar com marketing dentro de uma empresa. E o jornalista aprende a desenvolver essas questões da notícia, da opinião, né, de mostrar aí para a população o que está acontecendo no Brasil, na sua cidade, no mundo.
E é um curso totalmente assim preparado diante dessas tecnologias. Então nós temos disciplinas que estão atualizadas constantemente, porque hoje o jornalismo e a publicidade nós trabalhamos de maneira diferente em função das redes sociais, coisas que 5 anos atrás não tínhamos isso. Sim. Então o aluno precisa também entender essa mudança e vem crescendo assim essa oportunidade desse Quantos alunos nosso. mais ou menos tem? Nós temos 240 alunos total legal. nos 2 cursos. Bem legal. E a gente vem percebendo assim uma procura muito grande de profissional de estágios do jornalismo e da publicidade para trabalhar com produção de conteúdo, que é para blog, internet, redes sociais. Tem milhões de segmentos hoje em dia. Com certeza. Né? É uma profissão que abre um leque. Então, se quer ser só fotógrafo, vai ser fotógrafo. Se quiser só trabalhar com rádio, vai ser trabalhar no rádio. Se quiser trabalhar com mídias sociais, internet, vai trabalhar com mídias sociais, TV e assim vai. E aí, você lembra quando você falou que quando você começou a estudar, enfim, não tinha aqui em Tubarão um curso para TV e tal, mas não tinha nem campo, acho, na época, né? Hoje tem. Hoje tem, e foi se transformando também. Então, os cursos, o jornalismo completou 25 anos ano passado e a publicidade completou 20. Então, para a gente ver que mudou o mercado sul-catarinense e nós temos ex-alunos que estão no Brasil e até fora do Brasil. Sim. E a Unisul TV aqui, como é que ela funciona? Que papel que ela tem dentro do curso de comunicação? É um papel bem importante, bem interessante. Nós somos um dos poucos cursos que temos uma TV dentro dele, né? Então a TV ela funciona como laboratório para os nossos alunos. Então nossos estúdios, as nossas ilhas de edição são também juntas com a emissora de TV. Então aqui o aluno ele pode acompanhar e ver a produção de um telejornal, porque está aqui o estúdio, vê desde o início da pré-produção, da produção, na edição. Então é riquíssimo isso, né? De termos esse espaço todo, né? Além de possibilitar estágios, de possibilitar programas. Então tem muita coisa boa assim e não são todas as universidades que dispõem disso. Todos os de um curso de jornalismo e publicidade ter uma TV dentro dele. Não é. Ô Mário, agora voltando um pouquinho, puxando um pouquinho para a questão literária, me diz um pouquinho do que você gosta de ler. Você é pai, né? Tem filhos, né? Você acha que hoje as crianças estão lendo mais ou estão lendo menos? Como é que você lida com a leitura dentro da sua casa? É difícil, né? Não é tão fácil assim, porque eu não tive filhos apaixonados por literatura, não tive, ainda eles não despertaram isso. Quando eles eram menores, sim, eu sempre comprei livrinhos, sempre estiveram lá, estou cheio de livros em casa infantis. Quando eles eram bem menores... A concorrência é grande também, né? Quando eles eram bem menores, eles sempre brincavam com os livros e a gente lia. Hoje, por causa de videogame, o YouTube, é uma concorrência muito grande. Mas eles têm que, eu sempre incentivo e meio que obrigo, em alguns momentos, eles têm que tirar um tempo do dia ou do fim de semana para ler. Mário? É hábito, né? Você tem que criar o hábito da leitura. E a leitura é para tudo, né? Claro que tem a leitura prazerosa, poxa, mas você fez mestrado, você fez doutorado, a quantidade de leitura que tem que fazer não é pequena. Isso, bem isso aí. Então, eu tento mostrar isso para eles, que é necessário, que eles vão ser estudantes melhores se eles a lerem, né? Então, eu sempre contei historinha para eles também, então... E quando eles descobrirem o prazer, porque é uma maneira de você meio que viajar sem... Se é uma leitura leve, tá? É uma maneira de você viajar sem sair de casa, né? No mundo da imaginação, né? É uma delícia. Mário, muito obrigada por ter vindo aqui no Bate-Papo Literário. As portas estão sempre abertas aqui a você, ao curso de jornalismo, publicidade e propaganda, porque eu acho que tudo é arte, né? Tudo está nesse meio da arte. Com certeza, com certeza. Tá, não, pode contar comigo. Adorei aqui o programa, parabéns. Eu agradeço. E estamos à disposição. Tá bom, então. E eu conversei hoje com o coordenador dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, Mário Abel Bressan. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMA ou no canal do YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!